Muito bem, o presidente Jair Bolsonaro pretende indicar, ao que tudo indica, o desembargador Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal. Até segunda ordem, claro, porque nesse governo tudo pode mudar a qualquer momento. Ele seria o substituto de Celso de Mello, que se aposenta no próximo dia 13. Cássio Nunes é do Piauí e atua no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, vulgo TRF1, desde 2011. O Globo afirma que Bolsonaro esteve com o desembargador ontem à noite na casa de Gilmar Mendes, onde fez o convite. O presidente também consultou outros ministros da corte que aprovaram o nome do magistrado. Davi Alcolumbre já foi avisado da escolha. Aliás, aqui eu já faço o primeiro parêntese para a gente ir alternando aqui a contextualização, a análise com as informações. Eu falei aqui na segunda-feira com o Mário Sabino, que havia escrito um texto sobre isso no Antagonista, dessa questão de os ministros do Supremo Tribunal Federal terem indicações, terem favoritos, serem consultados pelo presidente da República. É claro que isso tudo faz parte dessa promiscuidade entre os poderes no Brasil. A atribuição é do presidente da República e o ministro não tem nada que concordar ou discordar, o ministro tem que aceitar a indicação do presidente. Quando o presidente fica lá de muita conversinha com os ministros, é porque tem outros interesses no Supremo Tribunal Federal e tem medo de melindrar os ministros com uma escolha que não seja do agrado deles. Então se faz isso, que sinaliza para a sociedade sempre que há um grande acordão. E como a gente tem apontado, há interesses aí da ala anti-Lava Jato do Supremo, da família Bolsonaro, do Centrão, do PT, em ter uma blindagem coletiva para todos aqueles que são integrantes dos seus respectivos grupos políticos ou do grupo político dos seus padrinhos, nos casos de ministros como Dias Toffoli, indicado pelo Lula, do PT, Gilmar Mendes, indicado pelo Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Então, o nome de Nunes ainda não foi enviado ao Senado, por isso defensores de outros postulantes ao cargo continuam trabalhando ativamente. Bolsonaro já voltou atrás em decisões tomadas, é por isso que eu já fiz o alerta de que isso pode acontecer. E claro, quando a imprensa faz o seu dever de resgatar a história de cada postulante a um cargo, isso gera certas frustrações, por uma parte, do eleitorado, do político que está cogitando aquela hipótese, e pode fazer com que ele dê um cavalo de pau, também em razão de outros interesses, evidentemente. O desembargador é tido como um dos mais produtivos entre os seus pares. Ele profere uma média de 600 decisões por dia. Cássio Nunes já havia sido cogitado para o Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, ali abaixo do STF, no lugar de Napoleão Nunes Maia, mas não para o Supremo. Ele, que é católico, não atende diretamente às expectativas da bancada evangélica, como no caso de André Mendonça, que é atual ministro da Justiça e Segurança Pública, aquele que entrou no lugar do Sérgio Moro, que antes era advogado-geral da União, o André Mendonça. E também esse desembargador não estava entre os preferidos do núcleo familiar bolsonarista, como Jorge Oliveira. Isso a gente tem comentado aqui no Papo Antagonista, eu fiz mais um comentário ontem a respeito. Jorge Oliveira, que era dos gabinetes da família Bolsonaro, e a família Bolsonaro está sendo investigada justamente em razão dos gabinetes. Então, seria o ideal para eles colocar o Jorge Oliveira lá para garantir uma blindagem no Supremo Tribunal Federal. Acontece que ele não tem um grande currículo, então é facilmente criticado por essa falta de solidez acadêmica e também no terreno do direito. Na verdade, a indicação é apoiada por lideranças do Centrão, como o senador e presidente do PP, o Ciro Nogueira. No Twitter, o Ciro Nogueira afirmou o seguinte: prestem atenção nessa declaração, que é muito engraçado como no Brasil se tem discurso para tudo. E o Ciro Nogueira está lá puxando a sardinha para o lado dele. Abro aspas. Todos nós do Piauí estamos na torcida para que se concretize a indicação do Dr. Cássio Nunes como novo ministro do Supremo Tribunal Federal, que seria o primeiro piauiense em mais de 50 anos no STF. Fecho aspas. O líder do Centrão ainda disse que Nunes é considerado um dos desembargadores federais mais produtivos entre seus pares e que a escolha do presidente Jair Bolsonaro seria um gesto de reconhecimento da capacidade do povo do Piauí e de todo o Nordeste. Fecho aspas. O senador já vinha fazendo campanha por Nunes junto a Bolsonaro para uma vaga no STJ. Durante uma homenagem ao desembargador, o senador disse que tinha certeza de que ele chegaria aos mais altos tribunais, como o Superior Tribunal de Justiça e o próprio Supremo.
Aqui eu faço mais um parênteses. Olha só o Ciro Nogueira, lá do Piauí, querendo colocar um conterrâneo no Supremo Tribunal Federal, com toda a influência que tem hoje sobre o Jair Bolsonaro, que precisa do Centrão para essa blindagem coletiva, frente ampla pela impunidade no Brasil. E o Ciro Nogueira está lá dizendo que seria muito importante um reconhecimento do povo do Piauí, então fazendo esse discurso populista, demagógico, para tentar justamente ganhar mais apoio, mais popularidade na terra dele, no estado dele. Sendo que, obviamente, o povo de um estado, ele não necessariamente é representado por determinadas pessoas escolhidas aí, por políticos. Muitas vezes não é. Muitas vezes essas pessoas têm um temperamento, têm um comportamento bastante diferente do povo. Mas o povo, muitas vezes, é suscetível à propaganda política. E o Ciro Nogueira tenta puxar ali a sardinha para ele. O nome do Cássio Nunes também agrada o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e lideranças da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, aquela que até outro dia era tão criticada pelo Jair Bolsonaro, que tem na presidência o Felipe Santa Cruz, que foi candidato a vereador pelo PT lá no meu Rio de Janeiro, perdeu naquela época, e que sempre atacou a Lava Jato, o Sérgio Moro, sempre foi mais da banda petista. Nunes havia sido nomeado para o cargo de desembargador federal pelo então presidente Dilma Rousseff, após ter sido mais votado em uma lista tríplice da própria OAB. Então Jair Bolsonaro está aí cogitando indicar para o Supremo Tribunal Federal um desembargador que foi nomeado pela Dilma Rousseff, que é apoiado pelo Ciro Nogueira, que sempre foi aliado também dos petistas. Na época de 2018, ali o antagonista já mostrou, ele rotulava o Bolsonaro de fascista, era desse tipo. Aí depois viu que o Bolsonaro com a caneta na mão, ele podia ter ali as suas vantagens, as suas articulações políticas que beneficiariam o seu grupo, e os dois se aproximaram. Como o Mário Sabino disse aqui outro dia, não tem esse negócio de inimigo na política, não. Ou tem até o próximo interesse coletivo, né? E até então, ele advogava para planos de saúde, esse desembargador. O Nunes já se posicionou contra o que chamou de proselitismo jurídico e defendeu votos curtos. Então eu faço um outro parênteses só para situar vocês, espectadores do Papo Antagonista, de que essa indicação veio à tona, ainda não é oficial, mas ela veio à tona hoje à tarde. Saiu a notícia no jornal, o antagonista confirmou, e aí cada jornalista e cada veículo, que é jornalista de verdade, está, obviamente, trazendo à tona as decisões anteriores a respeito do desembargador. Isso está sendo feito nesse momento, já saíram várias no antagonista e na Cruzoé, e a gente está aqui trazendo algumas à tona. Enquanto eu estava entrando no estúdio, já estava saindo outras. Esse desembargador, por exemplo, em 2018, já afirmou que a decisão do Supremo, que naquela época autorizava a prisão em segunda instância, não obrigava ao encarceramento automático de todos os condenados nessa fase do processo. Ele disse o seguinte, aspas, o Supremo autorizou que os tribunais assim procedam, mas não os compeliu a assim proceder. O recolhimento ao cárcere, a prisão, a cadeia, não é um consectário lógico que prescinda, produção, esqueci de ligar o celular, hein? Robson, você vai ficar com essa função aqui de me avisar para eu lembrar isso sempre. O recolhimento ao cárcere não é um consectário lógico que prescinda de decisão fundamentada e análise das circunstâncias de cada caso. Há necessidade de a ordem ser, além de expressa, fundamentada. Fecho aspas. Essa posição, eu me lembro dela muito bem, vocês que acompanham o meu trabalho se lembram de eu comentar como o Ricardo Lewandowski, com a ajuda do Dias Toffoli e do Gilmar Mendes, fez de tudo justamente para que o tema da prisão após condenação em segunda instância fosse pautado novamente no Supremo Tribunal Federal, justamente para que fosse revertido. E qual foi a estratégia que eles usaram? Eles começaram a dizer que, apesar da decisão que autorizava a prisão em segunda instância, para que a pessoa fosse preso, era necessário que se dissesse na decisão quais eram os fundamentos para que a pessoa fosse presa. Como se, a partir do momento que o plenário do Supremo autoriza a prisão em segunda instância, isso não basta para prender. E eu dizia, obviamente que basta. Se o plenário autorizou a prisão em segunda instância e o tribunal decidiu que é para prender, ele não precisa dar fundamentos
que dizem respeito, na verdade, à prisão preventiva. Então, o que esse trio libertador do Supremo, daquela velha segunda turma, queria fazer é transformar a prisão após condenação em segunda instância numa prisão preventiva onde se precisa alegar risco de fuga, risco à ordem pública, risco de destruição de prova, risco de você tentar aliciar uma testemunha, porque a prisão preventiva ela é feita durante a investigação, antes de subir e passar por todo o crivo do Poder Judiciário. Então é claro que tem sentido que a prisão preventiva tem ali certos fundamentos que precisam ser apontados justamente para que a investigação não seja prejudicada. Então esse desembargador, ele vai na linha daquela turma, que fez uma pressão danada para que houvesse fundamento e acabou conseguindo que a decisão fosse pautada, a questão fosse pautada, e acabaram revertendo tudo. Quer dizer, não bastou também ter só fundamento, não, eles proibiram a prisão após condenação em segunda instância. Então vocês já veem que é uma postura mais leniente do que a dos ministros que votaram pela prisão após condenação em segunda instância, que é defendida pelo Sérgio Moro. Como sabemos, a decisão foi revista em 2019 pelo Supremo e a prisão, como eu disse, passou a ser vedada. Agora, esse é como é que se diz? A caveira, né? A caveira é o conjunto aí daquilo que vem à tona no jargão político, mas esse é um ponto, esse é um osso aí desse esqueleto que é muito importante. Em 2015, o desembargador Cássio Nunes Marques, o novo favorito do Bolsonaro para o Supremo, votou pela suspensão de uma decisão de primeira instância que determinava a deportação do terrorista italiano Cesare Battisti para a França. Em 2010, antes de deixar a presidência da República, o Lula havia negado a extradição do Battisti, decisão que depois foi ratificada pelo Supremo. E na campanha de 2018, o Bolsonaro prometeu revisar o ato, mas Michel Temer se antecipou e, em dezembro, antes de deixar o mandato, assinou a extradição. O terrorista, então, acabou sendo entregue pelas autoridades da Bolívia, na verdade, para onde ele tinha fugido, em janeiro de 2019. Agora, olha só, o Bolsonaro atacava o PT, atacava a esquerda, e nesse ponto, criticando com razão, porque o Lula deu esse refúgio, esse asilo político para o Battisti. Então vamos lembrar agora o que o Bolsonaro dizia em 2009 a respeito do caso Battisti, para comparar aí com essa pretensão dele de indicar alguém que ajudou a blindar o Battisti durante determinado período. Pode soltar a produção. Por decisão de um ministro inconsequente, incompetente, chamado Cássio Genro. Ele está concedendo anistia a um tal de Cesare Battisti, condenado na Itália por 4 homicídios. Que eu espero que outros falem também, eu sou o primeiro a falar desse assunto, para mostrar para os italianos que nós não somos coniventes com a marginalidade, com a criminalidade. Nós não somos coniventes com a marginalidade, com a criminalidade. Esse era o discurso do Jair Bolsonaro, anos atrás, lá na tribuna, na Câmara dos Deputados. Esse era o discurso dele na campanha de 2018 e esse é o atual presidente aliado ao Centrão e atacando o Sérgio Moro, atacando a Lava Jato, sancionando itens desejados pelo PT, como juiz de garantia, restrição à prisão preventiva, restrição à delação premiada, transferência do COAF lá para o Banco Central, depois de passar pelo Ministério da Economia. E agora, então, esse Bolsonaro que falava isso sobre o Battisti está querendo indicar um desembargador que pensava bem diferente dele em relação a essa questão. Já está comigo na linha Diego Amorim, repórter de Brasília. Eu ainda tenho outros ossos aí desse esqueleto que saiu do armário hoje, desse desembargador aí preferido atualmente pelo presidente, até segunda ordem, sempre vale registrar, mas vale a pena já começar o papo com o Diego, que eu quero saber se ele tem, é claro que a gente vai conversar aqui sobre outras questões, mas se ele apurou aí o que ele viu dessa repercussão a respeito dessa possível escolha, que ainda não é oficial, para o Supremo Tribunal Federal. Boa noite, Diego. Boa noite, Felipe. Boa noite a todo mundo que está acompanhando o Papo Antagonista. O Senado viu com surpresa essa possibilidade. Se faz bem em destacar que ainda é uma possibilidade, não é uma indicação ainda formalizada por Jair Bolsonaro, do desembargador do TRF1 para a vaga do Celso de Mello, Felipe, porque o nome não estava aí na Bolsa de Apostas em Brasília, né? Então eu conversei com alguns senadores que são responsáveis por sabatinar o indicado ao STF e aprovar ou não a sua indicação para a Suprema Corte. E a maioria me disse até desconhecer
esse provável indicado por Jair Bolsonaro à vaga de Celso de Mello. Eu tinha conversado também com a Simone Tebet já ontem, ela que é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é onde ele será sabatinado, e ela me antecipou que precisa de 3 semanas para todo o processo aí ser concluído. Então, a partir do momento em que Jair Bolsonaro bater ou não o martelo sobre o nome do Cássio ou algum outro nome, o Senado Federal vai precisar de 3 semanas, Felipe, para marcar a audiência, fazer a sabatina e avaliar, então, por fim, o nome do indicado por Jair Bolsonaro. Mas, em resumo, no Senado hoje, essa informação pegou a maioria dos senadores de surpresa e eles estão aí aguardando e procurando até mais informações sobre o provável indicado para a vaga do Celso de Mello. Exatamente, Diego. Era alguém não muito conhecido, de quem acompanha a política em termos nacionais, pode ser mais conhecido no Piauí, mas é por isso que está havendo aí essa procura arqueológica em todas as decisões, votos anteriores, para saber qual é o perfil desse desembargador. E numa dessas buscas, veio à tona, o antagonista também deu, que em maio de 2019 ele liberou uma licitação do STF para aquela compra de lagostas e vinhos, que a gente criticou muito na época. A aquisição desses itens alimentícios havia sido impedida por uma juíza federal, mas essa proibição foi cassada. O Nunes afirmou que não via irregularidades nos termos. O cardápio discutido nessa questão envolvia medalhões de lagosta servidos com molho de manteiga queimada, pato assado com molho de laranja ou de azeitonas, vinhos brancos com no mínimo 4 premiações internacionais, caipirinha com cachaça de alta qualidade, envelhecida em barris de madeira nobre por 1 ou 3 anos. O contrato da licitação seria de R$1.130.000. Ele afirmou que as refeições, nesse caso, seriam destinadas às mais graduadas autoridades nacionais e estrangeiras, em compromissos oficiais nos quais a própria dignidade da instituição, obviamente, é exposta. A dignidade da instituição. Essa foi a expressão que o desembargador usou. Então, é natural, Diego, que os ministros do Supremo gostem de uma indicação de alguém que resolveu liberar aquele cardápio incrementado, bem diferente do cardápio da média da população brasileira. Felipe, você sabe que tradicionalmente essas sabatinas de indicados ao Supremo lá no Senado Federal, elas são protocolares, porque vale lembrar para quem está nos acompanhando que os senadores têm ainda o tal do foro privilegiado, então em eventual processo serão julgados por essas pessoas que eles ajudam a indicar, ajudam a colocar lá no Supremo. Então é muito raro você ver um senador entrando em conflito direto ali, questionando com muita veemência uma possível indicação. Tem um ou outro ali da oposição que pode tentar fazer algum tipo de teatro, mas em sua grande maioria, apesar de toda e qualquer polêmica que possa existir, essas sabatinas no Senado costumam ser bastante protocolares. Eu lembro recentemente aí a indicação do Alexandre de Moraes, que inclusive participou de um jantar, uma festinha, organizada por um então senador, Wilder Moraes, de Goiás, na sua famosa chalana, aqui num barco às margens do Lago Paranoá. Então esse é o clima de uma indicação ao Supremo no Senado Federal. É mais ali para fazer o corpo a corpo, conhecer, em sua grande maioria, os discursos durante essas sabatinas. Sabatina que, diga-se de passagem, nem chega a ser uma sabatina, é quase uma sessão de elogios, de boas-vindas, de boa sorte para esses indicados ao Supremo e também à Procuradoria-Geral da República e a outros cargos que precisam passar por sabatina no Senado Federal, Felipe. Eu chamo de teatro de bajulação coletiva, essa sabatina no Senado, lamentavelmente bem diferente de sabatinas lá nos Estados Unidos, como a gente comentou aqui nesse programa na segunda-feira. Lá existe realmente uma arguição, existe uma contestação, uma provocação para ver o que realmente o postulante ao cargo pensa. O Dias Toffoli, na sabatina dele, disse que o PT era uma página virada na vida dele, chegou lá no Supremo Tribunal Federal e deu aquele monte, como dá até hoje, de votos e decisões favoráveis aos petistas.